Olá! Nesse vídeo nós decidimos fazer a tag 50 fatos sobre mim. Mas calma aí, não é sobre mim, Felipe, é sobre o TJ UFSC, o jornal diário da universidade, que é o pontapé inicial desse TCC, o canal Switch. Mas como 50 fatos é coisa pra caramba, eu não dou conta sozinho, por isso eu voltei aqui na redação do TJ e convidei uma galera que já fez parte da equipe para me ajudar a contar esses 50 fatos. Então vamos lá para o primeiro deles. TJ é uma sigla para telejornal, não tem nada a ver com Tribunal de Justiça. Mas em algumas situações complicadas que a gente enfrentou na redação, a gente já usou essa sigla como uma brincadeira, para dizer tamo junto. A primeira edição foi ao ar no dia 19 de abril de 2012. Durante 2 anos, o jornal foi transmitido ao vivo às 5h30 da tarde. No planejamento inicial, o telejornal iria ao ar 3 vezes por semana, já que as editoras também precisavam conciliar outras disciplinas com o TJ. Mas elas gostaram tanto do projeto que elas acabaram faltando algumas aulas e o telejornal se tornou diário. O telejornal era produzido por 2 bolsistas, que eram as editoras, 4 voluntários fixos e quem mais quisesse participar do jornal. A nossa dificuldade é que a maioria dos estudantes era das primeiras fases do curso de jornalismo e não era fácil fazer um telejornal diário. Não era fácil. Os professores que orientam o TJ UFSC até hoje são a Cárdida Emerim e o Antônio Brasil. Por mais de 2 anos, o telejornal foi gravado nessas fitas mini DV. E nessa história, muitas delas foram quebradas, pisoteadas, jogadas na parede, no chão e por aí vai. Todo esse drama, porque quando a gente voltava para a redação com a gravação feita, muitas vezes dava problema na fita e não tinha como reverter, porque não é digital. Hoje, para o alívio de quem produz o TJ, as câmeras e todo o material é digital. O TJ UFSC foi premiado em 2013 como o melhor estande de comunicação da CPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Mas esse não foi nem o primeiro e nem o último prêmio do telejornal. Nossa lista é extensa e temos inclusive uma premiação da CNN Internacional. O TJ já produziu um jornal na versão Kids, apresentado por crianças, filhos da nossa professora orientadora. E aí, galerinha? Legal, a feira cultural foi de matar, mas infelizmente o programa já tá chegando ao fim. Olá, Marilene! À noite, tainha, vinho e muito sexo. O Olá Marilene ele foi um viral que a nossa equipe produziu, era para ser um clipe normal de Dia dos Namorados, a equipe saiu pela rua para gravar, enfim, mensagens, e aí apareceu aquele figuraça ali que já é conhecido no CTC, aqui no Centro Tecnológico da Universidade, falou aquilo de uma maneira tão natural que caiu nas graças da rede. E o vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, ele até extrapolou o nosso canal, as pessoas copiavam e publicavam em seus próprios canais. E foi um sucesso que deu uma repercussão grande para o TJ UFSC. Até internamente gerou uma espécie de pequena discussão, jornalismo, entretenimento, mas enfim, era uma maneira de ilustrar aquele momento, aquele Dia dos Namorados. E o Sálvio veio bem a calhar, né? Foi um sucesso absoluto. Várias personalidades famosas já foram entrevistadas pelo TJ UFSC. Eles, inclusive, gravaram convites ao público para assistir o jornal. Alô, pessoal, eu estou aqui para convidar vocês para assistir o telejornal universitário da UFSC. Pesquisadores do estado de Alagoas criaram um aplicativo chamado HandTalk, Mãos que Falam, que é um tradutor automático de português para Libras. O curso de jornalismo da UFSC ele tem mais de 30 anos e conversando com professores e servidores aqui do departamento, a gente chegou à conclusão que o TJ UFSC ele foi o único produto que se propôs a acompanhar diariamente a universidade. A gente tem aqui produções em rádio, em jornal, até para a internet, mas não com essa periodicidade que o TJ UFSC tem desde 2012. Na linhagem de editor e chefe, as mulheres predominam. Até hoje, só um homem passou pela editoria. Por muito tempo, o telejornal foi apresentado sem teleprompter. Os apresentadores tinham que decorar o texto antes... Você viu? Tava indo antes, que saco! Desculpa, é porque eu não cheguei a ler direito. Por muito tempo, sem TP.
Os apresentadores tinham que decorar o texto, que muitas vezes ficava pronto menos de 10 minutos antes do jornal ir ao ar ao vivo. O cenário mudou algumas vezes. No começo, nós tínhamos uma estrutura profissional, mas de repente, nosso cenário foi levado embora e ficou tudo azul. Restou a TV, que ficou pendurada, mas até ela teve problemas. Então a Renata trouxe a TV da casa dela, que ficou apoiada em um tripé. Ano passado, a mesa de corte da suíte foi trocada por uma mesa digital. E é por isso que hoje o cenário é virtual. A redação também mudou, mas ao contrário do cenário, ela evoluiu. Porque logo no início, a gente ficava numa sala de aula aqui ao lado do laboratório de televisão. Só que justamente por esse motivo, a gente ocupava a sala no horário de outras aulas. Então nós levamos vários xingos dos professores. Com o tempo, nós conquistamos uma sala pequena, que apesar de ser pequena, ela era nossa. E conforme a equipe foi crescendo, nós mudamos depois para uma sala maior. Então, o laboratório que a gente usava para gravar o TJ, ele estava em reforma, tinha a questão da greve no período também. Então a gente se mudou para uma salinha que a gente dividia com mais algumas pessoas que também trabalhavam aqui. Então, mesmo com essa falta de estrutura, de equipamento, a gente colocou o TJ todos os dias no ar por uma questão de honra mesmo. A safra de bolsas é uma sanfona. Começou com 2, passou para 6, voltou para 2 e um bolsista TJ ganha R$ 420 por mês. E normalmente os bolsistas são os editores-chefes e o resto da equipe é voluntária. O TJ UFSC foi criado em 2012 e esses alunos, claro, foram avançando de fase, enfim. E eu estava na equipe inicial lá em 2012 e em 2014 a maioria dessa equipe saiu para intercâmbio e a gente continua produzindo. Foi aí que nasceu o Correspondente Universitário, que eram produções que a gente fazia nesses países como França, Alemanha, na Europa, aqui também tinha na Argentina, e foi uma maneira de continuar produzindo e também ajudar o TJ UFSC, porque essas produções também iam ao ar no telejornal. Um editor do TJ UFSC trabalha em média 8 horas por dia e ainda tem os trabalhos das disciplinas aqui do curso. Inclusive, alguns estudantes já ficaram presos na redação do TJ quando o departamento foi fechado e eles foram esquecidos lá dentro. Pra que tá fazendo isso, cara? Vocês estão dentro da Universidade Federal! Aí a gente chegou lá, tava uma muvuca, era muita gente, era estudante, era professor, era polícia federal, polícia militar. E a nossa maior preocupação era em ter equipamento suficiente, em ter celular, ter bateria, ter fita, que a gente gravava com fita, para poder cobrir tudo que estava acontecendo. E fielmente, porque eram muitas vozes, muitas versões, versão da polícia, versão dos estudantes. E foi tudo uma loucura, mas foi uma experiência única. Agora a gente já pode ir para a parte mais divertida? Então, vou contar para vocês o primeiro fato que deu um bafafá interno no TJ UFSC. A gente tinha um servidor no laboratório de telejornalismo que tinha muito zelo com os equipamentos. Ele não gostava de deixar a gente sozinho com os equipamentos, para não estragar, etc. Então, ele deixava tudo trancado no armário quando ele não estava lá. E muitas vezes ele não estava lá durante o jornal. E teve um dia que a gente já estava naquela correria para colocar o jornal no ar às 5h30 da tarde, já tinha passado das 5h30, o nosso professor estava super incomodado porque o jornal estava atrasado e os microfones estavam trancados nesse armário e a gente não ia ter como gravar sem. Então o nosso professor foi lá, quebrou o armário, tirou os microfones de lá para a gente gravar, gravamos, mas deu o maior rolo, aquele armário quebrado, com o servidor depois, com o departamento, foi uma coisa louca. Uma história que não deu bafafá só interno, mas saiu do nosso departamento, foi quando a gente pulou o tapume de um prédio em construção na UFSC à noite. O nosso objetivo era mostrar que o lugar era muito inseguro à noite, porque aquela construção estava parada há muito tempo. Mas não foi bem assim que a gente foi recebido, a gente recebeu muitas críticas, quase tomamos um processo, nossos professores por terem deixado a gente entrar à noite no prédio, foi uma confusão e uma situação bem complicada pra gente. Essa aqui é para vocês terem uma noção do quão cara de pau a gente era quando fazia TJ UFSC. Durante a greve de 2012, a gente estava procurando a reitora à noite, num dia de semana da UFSC, e ela estava numa formatura, e a gente precisava que ela desse uma declaração pra gente. Então, a gente entrou no camarim,
lá no centro de eventos, minutos antes da reitora entrar para a cerimônia de formatura, e conversamos com ela lá mesmo, pedimos a declaração que a gente precisava. Ela trouxe uma informação super nova sobre a greve pra gente, então foi um momento bem cara de pau entrar no camarim da reitora assim, sem ninguém saber, meio às escondidas. E nesse mesmo dia, continuando a história de ser cara de pau, a gente aproveitou que estava lá na cerimônia de formatura para fazer uma matéria sobre o quão a greve afetava as formaturas. E aí o Thales disse assim, tive uma ideia. Aí ele sumiu, minutos depois ele voltou e o Thales estava vestido de beca. Aí eu olhei para ele, Thales, onde é que você arrumou essa beca? Ele falou, peguei no formando. Uma das nossas maiores diversões era, sem dúvida nenhuma, furar a TV UFSC, que era uma das coisas mais divertidas. E olha que a gente fazia isso bem frequente. E o último fato desse vídeo é que 50 fatos é pouco para o TJ UFSC, que acontece muita coisa no jornal diário durante todo esse tempo. E pra gente, pra quem participa do TJ, é tudo muito marcante. Pra mim, são coisas que eu vou lembrar pra minha vida inteira. Coisas que a gente contou aqui, coisas que a gente não contou, histórias engraçadas, coisas que nos fizeram tremer. Mas, como alguém que participou da criação do jornal, eu espero que isso continue, que mais pessoas possam participar, que venham mais prêmios, que venham mais histórias legais pra contar.